Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Sinapse CL. Muito boa noite, César Calejão. Boa noite, Robs. Tudo bem? Tudo bem, boa noite para a nossa comunidade linda. Vamos lá. Bom, vocês já sabem que eu sou mãe de pet. Você é pai de pet? Não, eu fui. Já foi? Já. Hoje em dia Cachorro, não gato? mais. Eu tive dois cachorros que morreram em 2016, uma com 13 e outro com 11 anos. Por que eu estou perguntando? Porque hoje o papo é com o vereador, doutor Marcos Paulo, que é um fervoroso defensor das causas animais, entre outras pautas. Portanto, vereador doutor Marcos Paulo, seja muito bem-vindo. O vereador já está em seu segundo mandato na Câmara de Vereadores do PSOL, pelo Rio de Janeiro. Boa noite para o senhor. Boa noite, Paula. Boa noite, César. Boa noite a todas e todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. É um prazer muito grande estar participando com vocês hoje aqui desse bate-papo. Boa noite, doutor Marcos. É um prazer aqui receber. Eu e a Roberta recebemos o senhor. Prazer. Obrigado, viu? Doutor Marcos Paulo, eu sou mãe de pet, né? Eu tenho duas. Eu tenho a Lua, que já é castrada, e tenho a TT, que vai fazer a castração quarta-feira. Não preciso nem dizer que eu tô tensa, né? Mas por que eu tô trazendo esse tema? Porque o mês de novembro é o mês da prevenção ao câncer de próstata, que serve para os humanos e também para os animais. Não é isso, doutor Marcos Paulo? Paula, você abordou um tema muito importante, porque a prevenção é sempre o melhor caminho, seja para o ser humano, seja para o animal. E é importante a gente conscientizar, a gente falar para as pessoas que são tutores de animais, mas que desconhecem que, infelizmente, os cães, os gatos, eles são acometidos de cânceres. É próstata, é testículo, isso a gente fala, claro, nos machos. E tem que prevenir. O melhor caminho é a castração. Tem uma estatística que os veterinários falam, é que se no quinto, sexto mês de vida do animal ele for castrado, e aí se o estímulo hormonal, o índice de chance de ter um câncer, seja de mama, de próstata, de útero, de testículo, diminui em mais de 90%. Então a gente vê que o caminho é esse. Infelizmente, o poder público, ele não conscientiza as pessoas, ele não informa a população, e eu, no meu mandato, a gente tenta mostrar para as pessoas a importância da castração, a importância de nós levarmos os animais ao veterinário para fazerem consultas regulares e, principalmente, evitar as doenças. Até porque nós, como tutores, a gente sabe que é um sofrimento muito grande para o animal e para a gente também, que os ama e que a gente quer o melhor para eles. E você sabe que a Roberta, né, Rô, como mãe da TT, não é? Uhum. Que vai castrar amanhã. Então, mas vai dar tudo certo e já tá tudo marcado já. Já está marcado, já está Boa. marcado. Não tem jeito, né? Boa. Tem que fazer. É uma questão de saúde, né? É. Mas há muito preconceito em relação à castração, né? Eu tenho amigos que dizem, ai, mas o cachorrinho ou a cachorrinha depois fica meio borocochô, ele para de brincar. Existe todo um mito em torno da castração também, né, doutor Marcos Paulo? Sim, infelizmente, as pessoas, como você falou muito bem, falam, o animal, ele vai deixar de ser macho, ele vai deixar de ter prazer, e a gente tem que entender, é claro que eu não sou veterinário, eu sou médico de humanos, sou cirurgião geral, e como defensor da causa animal, a gente conversa com muitos veterinários, a gente tem lido muitas coisas ao longo de muitos anos sobre a saúde animal, e a gente vê que o animal, ele não tem essa questão igual o ser humano, você vai castrar o animal, ele vai deixar de ter desejo sexual. Não, não tem isso. O animal, ele acaba cruzando por instinto. Uhum. E quando você castra, você está tendo o maior gesto de amor que você pode ter com o seu animal, porque você evita doenças, você evita procriação indesejada
porque infelizmente não tem lar para todos os animais, e você está vendo uma questão maior, que é uma questão de saúde pública, porque hoje a gente não consegue ver o ser humano sem o animal e sem um meio ambiente sustentável. Então, na verdade, a gente está falando de uma saúde que é a saúde única, que é um tripé: saúde humana, bem-estar dos animais e um meio ambiente sustentável. E é isso que a gente precisa de entender enquanto cidadão. Os governantes deveriam olhar esse aspecto de uma forma global e aí sim fazerem políticas públicas que pudessem englobar esses três entes que eu citei anteriormente para vocês. Uhum. Dr. Marcos, sabe que eu estava conversando com a Roberta aqui antes da gente entrar no ar e me ocorreu o seguinte: quando o senhor começou a se interessar pela causa animal e por que o senhor começou a se interessar pela causa animal? Eu sempre fui aquela pessoa que via um animal e tentava ajudar de alguma forma. Sempre que um animal, por exemplo, era atropelado, ou alguém resgatava um animalzinho na rua, que estava doente, eu e um grupo, a gente ajudava, fazendo uma vaquinha, comprando um remédio, ajudando. E eu vi que, dessa forma, infelizmente, por mais que a gente possa juntar todas as pessoas que ajudam os animais, ONGs, abrigos, protetores e protetores independentes, a gente não dá conta, principalmente em se tratando de custo. É tudo muito caro. Então, algumas pessoas falaram: olha, vamos ter que botar alguém, vamos colocar alguém na política para a gente poder conseguir mais. E aí realmente a ficha caiu. Num primeiro momento a minha família foi contra, porque a gente já tinha uma trajetória grande já na medicina, eu já tinha já um caminho pavimentado, e pensei bem, né, discuti, conversei com a família e entendi que a melhor maneira de nós conseguirmos fazer por todos os animais é através das políticas públicas. Até porque nós pagamos tantos impostos e a gente tem que cobrar, a gente tem que lutar para que parte desses impostos vá para políticas públicas de proteção e cuidado com os animais. E foi aí que eu, já um defensor dos animais, já fazia junto com um grupo pequeno, coloquei o pé na política partidária e coloquei o pé no mandato, para que a gente pudesse, sim, fazer por todos os animais. E, vereador, o segundo voo de repatriação dos brasileiros que estavam em Israel trouxe 4 bichinhos, né? 3 gatos e também um cachorro. Qual é a mensagem que o governo federal passa com essa ação para os brasileiros, hein? Quando eu tive a notícia de que os animais não poderiam vir porque não tinham certificado, e a gente sabe que é uma situação muito caótica, uma situação muito difícil. Então, não é uma condição normal que a pessoa, o tutor, pode ir a um veterinário, fazer exames, o veterinário fazer um certificado. E quando eu vi que a Janja acabou entrando no circuito e que essa obrigatoriedade caiu, eu fiquei muito feliz, porque o governo brasileiro está preocupado com a família. E hoje, o que eu defendo é que nós vivemos uma família multiespécie. Ou seja, quem é a minha família? São aqueles que eu escolhi para serem membros da minha família. 2 homens, 2 mulheres, um animal, um ser humano e um animal, ou seja, fica a critério daquela pessoa, ela decide quem é a família dela. E hoje a gente sabe que em muitos lares brasileiros, se tem um idoso, se tem uma única pessoa com um ou mais animais. Então, é a família multiespécie. E o governo brasileiro passou essa mensagem de que o animal é um ser vivo, é um ser, que é importante que eu fale aqui, senciente, ou seja, dotado de sentimentos e que está inserido nessa família multiespécie. Então, eu entendo que a sociedade precisa de evoluir muito, os governantes também, mas a gente já está dando os primeiros passos para que a gente tenha aí o respeito, o cuidado e o direito dos animais sendo valorizado. Maravilhoso esse seu ponto, Dr. Marcos, inclusive porque a gente tem,
Eu gostaria de insistir um pouco nessa temática, porque é um tema que me parece ser muito bom. A gente tem, por exemplo, terapias, né, que utilizam cães, que utilizam gatos, porque cavalos, porque o contato com esses bichos tem um valor terapêutico, remete a toda uma dimensão de afeto, de carinho, que pode ajudar, inclusive, no combate à depressão, né, numa série de quadros clínicos seríssimos. Como é que o senhor sente essa questão? César, inclusive, eu sou autor de uma lei que cria, no município do Rio de Janeiro, as terapias assistidas pelos animais, ou seja, os animais são coterapeutas nos hospitais públicos e nos locais públicos no município do Rio de Janeiro. Então, a gente está falando de colégios, nós estamos falando de abrigos para idosos, nós estamos falando em hospitais, em clínicas, e é fundamental. Estudos médicos já provaram que o animal em contato com uma pessoa doente ou com uma pessoa fragilizada aumenta a imunidade dessa pessoa, melhora o ânimo dessa pessoa e acaba estimulando a cura. É claro que, infelizmente, nem todas as doenças têm cura, mas você, quando não consegue curar, essas terapias assistidas pelos animais melhoram a qualidade de vida dessa pessoa. E é fundamental. Isso hoje já é uma realidade. Eu me reuni com grupos que fazem essas terapias de forma voluntária, que visitam os hospitais, que visitam os abrigos de idosos, os colégios, e o retorno é um retorno muito grande. É fundamental que cada vez mais os animais possam ajudar as pessoas de diversas formas. E no tratamento de doenças, sejam elas doenças físicas ou emocionais, esse tratamento funciona e tem um retorno muito bom. Vereador, a gente tem visto aqui em São Paulo que o número de pessoas em situação de rua, ele é muito grande, ele aumentou muito nos últimos tempos. Eu queria ir para o Rio de Janeiro para entender se essa relação também é proporcional em relação aos cãezinhos abandonados, em relação aos animais também. Infelizmente, nós não temos aqui no município do Rio de Janeiro, nem no estado, uma estatística precisa de quantos animais estão em situação de rua. A gente tem uma estimativa a nível de Brasil que são mais de 30 milhões de animais abandonados. Fala a nível de Brasil. Que seriam 20 milhões de cães e 10 milhões de gatos. Mas eu acredito que, infelizmente, o número seja muito maior. E o que a gente vê aqui no município do Rio de Janeiro não é diferente em outros municípios do país, é que os animais, como não existe uma política pública séria, eficaz, coordenada de castração, os animais vão procriando e o número deles na cidade aumenta muito. E com isso, eles infelizmente morrem sem atendimento veterinário, causam atropelamento, causam engavetamento de veículos. É um problema de saúde pública. E eu falo sempre, mesmo que o governante não esteja preocupado com o animal, que infelizmente não está, ele deveria mostrar preocupação com o ser humano, mas isso não acontece. Então, cada vez mais o número de maus tratos vem aumentando, cada vez mais o número de abandono de animais vem aumentando, e o número de animais que nascem nas ruas, infelizmente vão morrer nas ruas, ou que nascem dentro de um lar, e aquele ser humano acaba abandonando, que é um crime e que é passível de punição, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal também. Nossa, que número alto, né? É altíssimo, eu fiquei surpreso também, eu não esperava. A gente vê muito cachorro, principalmente nas ruas, gatos também, mas 30 milhões eu fiquei surpreso de fato, também achei altíssimo. Doutor Marcos, vamos falar um pouquinho de como é que está a legislação no que diz respeito à proteção dos animais. Como é que funciona a lei do Brasil hoje no que diz respeito a maltratos, a abandono? Esse tipo de coisa é crime? Ele é passível de multa, de prisão? Como é que funciona isso hoje?
Bom, infelizmente as leis são muito brandas em se tratando de maus tratos aos animais. A gente tem uma lei de crimes ambientais, que é uma lei antiga, que caracteriza e acaba punindo aquelas pessoas que abandonam, que maltratam os animais, mas que a gente vê acaba acontecendo uma transação penal, aquela pessoa acaba pagando uma multa ou faz serviços comunitários e ficava por isso mesmo. Foi criada uma lei que foi chamada Lei Sanção, em alusão a um cão que foi covardemente mutilado e morto e que chocou o país inteiro. Então, o Congresso Nacional criou essa lei que é relacionada a cães e gatos. Então, pessoas que causarem maus tratos a esses animais podem pegar até 5 anos de reclusão. Ainda é muito pouco, mas a gente estava acostumado com o indivíduo pagava uma multa, o indivíduo fazia serviço comunitário e nunca era preso. Com essa lei, que tornou um pouquinho mais severa essa situação, faz com que aquele indivíduo hoje fique preso porque maltratou, matou um cão, matou um gato. Mas é claro que o judiciário, o legislativo, o executivo e até a sociedade ainda tem que evoluir muito nesse aspecto para que a gente possa realmente ter essas vidas preservadas, que os seres humanos, é claro que num primeiro momento tem que haver conscientização, tem que haver educação, e isso, é claro, tem que começar nas escolas, mas se a pessoa, infelizmente, acabar abandonando, causando maus tratos, aí ele tem que cumprir a lei. E essa lei a gente espera que ela seja mais severa para coibir e evitar esses maus tratos. Existe um disque denúncia ou Ótimo. algo parecido, Boa. vereador? Sim, existe a linha verde do Disque Denúncia, que é tanto relacionada a crimes ambientais quanto maus tratos e abandono de animais. Esse número de ligações só aumenta a cada dia. É importante falar que a denúncia pode ser feita de forma anônima, e isso aí é importante porque às vezes é o vizinho que maltrata, é uma pessoa da família que maltrata, e o denunciante tem medo de represália. Às vezes é em local dominado pelo tráfico de drogas ou pela milícia, e como pode ser feita de forma anônima essa denúncia, isso ajuda muito para que o Disque Denúncia receba e passe para os órgãos policiais. Uma outra questão que eu acho importante falar também é que, tendo ciência ou sabendo que está acontecendo, mas a pessoa não constatando o fato, ela deve ir numa delegacia de polícia mais perto do local do fato e registrar um boletim de ocorrência, porque aí o delegado vai abrir um inquérito policial e vai determinar que os agentes se dirijam até o local do fato para apurar esse fato. Então, é importante que o cidadão ele denuncie, lembrando que os animais não falam e nós, seres humanos, somos a voz dos animais. Então, é um dever nosso, enquanto cidadão, tendo conhecimento ou suspeitando de casos de abandono, de maus tratos, que nós façamos a denúncia. Qual é o número? O senhor tem o número? O senhor tem o número? O disco, o denúncia, eu tenho aqui, deixa eu só dar uma confirmada, é o 2253-1177. 021 esse? Não. 021, Rio de Janeiro. Eu vou até confirmar aqui para eu passar. A gente tem, é isso mesmo, 2253-1177, Rio de Janeiro, prefixo 21. Mas com certeza nos outros estados do país também tem o seu Disque Denúncia. Perfeito. Boa. Aí pro restante do país, acho que é só buscar facilmente na internet. Vocês acham isso em cada cidade, em cada capital. Doutor Marcos, preparando aqui a entrevista, eu vi as suas redes sociais e notei que o senhor fala muito de não comprar os animaizinhos, né? O senhor fala muito de
adoção, e eu também tenho amigos veterinários que não se referem mais utilizando o termo dono. Eles não falam que as pessoas são donas dos animais, eles dizem tutor, né? Conta um pouquinho pra gente a importância desses termos e o porquê que é importante adotar e não comprar um animal de estimação. Porque o animal é um ser vivo, senciente, dotado de sentimentos. Quando a gente fala eu sou dono daquele animal, dá uma ideia de posse. E não, quer dizer, não é uma mercadoria, não é um objeto, é um ser vivo. Então, o termo mais adequado é tutor daquele animal. É claro que às vezes as pessoas falam, não têm nem consciência do que estão falando e falam sem conhecimento. Então a gente tenta só conscientizar. Eu não Claro. sou o dono daquele objeto, porque não é um objeto, é um ser vivo que tem sentimentos, que quando o tutor morre, aquele animal fica deprimido, às vezes para de comer, às vezes morre também por sofrimento, ele tem medo, ele tem empatia, ele tem sentimentos, então é importante que seja visto como um ser vivo. E aí, é claro, como ser vivo, não é razoável a gente entender ou defender que aquele ser vivo seja vendido. E é claro, a gente defende que o animal ele seja adotado, tem tanto animal bonito, saudável, alegre, alguns até idosos, alguns deficientes, que merecem uma chance de serem adotados, por exemplo, de um abrigo, de uma ONG, que estão abarrotados de animais, porque como o poder público não cumpre o seu papel, as ONGs, os abrigos e as protetoras e protetores independentes acabam fazendo o papel que é do poder público, mas lembrando que essas entidades não recebem dinheiro do poder público. Elas vivem de doação de pessoas, de rifas, de bazares, de vaquinhas. Então, é legal a gente poder dar chance àquele animalzinho que, se a gente não adotasse, não levasse para casa, ele estaria fadado a viver e morrer dentro de um abrigo. É claro que o ideal é que todos tenham um lar, que sejam adotados, que tenham uma família que dê amor, que dê carinho, que eles estejam dentro de uma casa abrigados do sol, da chuva, do calor, do frio, do sereno. Então, eu defendo muito essa questão da adoção. Inclusive, eu tenho um projeto de lei desde 2019 que tramita na Câmara aqui do Rio de Janeiro, que proíbe a venda de animais domésticos, cães, gatos, hamsters, coelhos e vários outros. Só que é difícil a gente conseguir convencer até os meus pares lá na Câmara que o animal não tem que ser vendido, que o animal não é um objeto e a gente não tem que comercializá-lo. Então, eu fiz uma audiência pública, vi que o ânimo, naquele momento, não era favorável para a gente aprovar essa lei, e essa lei está tramitando. Em algum momento, eu colocarei de novo ela em votação, quando eu sentir que o momento é propício, e ter certeza que eu vou aprová-la, porque é um avanço em termos de cuidados, em termos de consciência da população sobre o que é um animal e como a sociedade, como o poder público deve ver esse animal. Existem países onde a venda é proibida, vereador? Olha, na Holanda, o que se tem é que são multas pesadas para quem abandona, e aquele indivíduo que vende, ele tem que pagar uma tributação muito alta. Então, o custo do animal é muito caro. Então, são iniciativas para inibir a venda do animal. Porque não adianta a gente achar que tá vendendo animal e que é normal, eu vou lá, compro. Não é. Tem um comércio ilegal muito forte. Aqueles que são legalizados acabam sendo punidos pelos ilegais. Então eu que já fui em vários canis, eu que já fui em vários locais de venda de animal, e até antes de ser vereador, eu percebi que, infelizmente, grande parte dessas pessoas ou dos canis
que vende esses animais, eles não estão preocupados com o bem-estar e com a saúde do animal. E que, infelizmente, o dinheiro acaba prevalecendo e sendo um interesse maior. E como sofrem as fêmeas, né? Acho que é sobre isso que a gente está falando aqui. E eu acho que isso já é um avanço, né, gente, para vocês dois, porque ainda no meu tempo de escola, quando eu era criança, na década de 80 e tal, existia uma separação muito rígida entre animais irracionais e animais racionais, que seriam os humanos e tal. E hoje já existe, então basicamente, até os próprios psicólogos te diziam que não, animais funcionam através de reflexos condicionados com base no que diz Pavlov, como se aqueles animais não fossem capazes de ter estruturas psíquicas mais complexas, como o próprio Dr. Marcos aqui salientou. Eles sentem emoções de uma forma muito elaborada. Eles só não falam ao que tudo indica, mas eles funcionam de uma maneira muito parecida com os seres humanos. Eles ficam deprimidos, eles se animam, eles são capazes de reconhecer situações absurdamente complexas. Quando a gente está mal, eles vêm, ficam próximos, dá beijinho. Quando eles fazem algo errado, né, em tese, e você chega em casa, ele já te olha e sabe que opa, agora eu fiz algo errado aqui. Agora, acho que a gente já avançou bastante, né, Dr. Marcos, nesse sentido. Hoje, eu gostaria de ouvir do senhor isso. Me parece que já existe uma compreensão muito menos maniqueísta do que essa divisão entre racional e irracional para se referir ao funcionamento dos animais, não? Sim, a sociedade tem evoluído, e a gente espera que evolua cada vez mais. A sociedade científica já mostrou que eles têm sentimentos, que eles entendem, e uma questão que eu vejo é que nesse mundo moderno as pessoas estão muito solitárias, as pessoas estão muito desacreditadas do próprio ser humano, e o animal, ele traz o acalento, ele traz o conforto, ele traz o amor, e eu sempre dou um exemplo que eu acho que é muito ilustrativo. O marido chega em casa, ou a mulher chega em casa, tá? O cônjuge, ou a cônjuge, se está no telefone falando com a mãe, continua falando com a mãe. O filho está lá no WhatsApp, continua no WhatsApp. A filha está lá com o namorado, continua com o namorado. Quando você mete a chave na porta, antes até de você abrir, o animalzinho já está ali te esperando. Ele chega, pula em você, faz festa, aí você vai, pega a toalha, entra no box para tomar banho e ele deita ali no tapetinho. Quando você sai, ele está do teu lado, aí você senta, liga a TV, ele deita do teu lado e fica se comunicando com você. O cônjuge, a cônjuge, continuam lá no telefone. A filha, o filho continuam no telefone. Então a gente vê que o verdadeiro companheiro, o verdadeiro amigo do homem é o animal, não é o outro ser humano. Então isso tudo as pessoas estão sentindo, as pessoas estão vendo que aquele animal ele não frustra, aquele animal não decepciona, aquele animal não abandona, não mente. Então são essas questões que fazem cada vez mais que a sociedade veja que aquele animal é um ser que faz bem para ele. E às vezes a gente percebe isso. A gente teve um dia estressado, estressante, um dia cansativo, saímos de casa muito cedo, participamos de várias reuniões, chegamos em casa tarde, e quando a gente chega, 2 minutinhos que a gente brinque, que a gente abrace, que a gente conviva com aquele animal, a nossa energia parece que estava lá embaixo e foi recarregada em poucos minutos. Isso a gente sente. Então, as pessoas estão vendo e estão valorizando mais o animal, tanto é que quando o animalzinho falece, é um ente da família que morreu. É como se fosse um filho, um pai, uma mãe. Nossa, é muito doloroso. É muito doloroso. É muito, muito triste. A gente sente demais. Muito, são membros da família. Demais. Eu perdi 2 em 2016 e é curioso que eu tinha o Boris e a Lua. O Boris era um labrador, bonachão, e a Lua era uma vira-latona, assim, uma mistura de pitbull com pastor capa preta, assim, uma vira-lata fortona, assim.
E o Boris, ele era absolutamente doido pela Lua. E a Lua também gostava dele, mas ela era mais independente, assim. Por ela ficar sozinha, tudo bem. O Boris não conseguia ficar sem a Lua. E a Lua era 3 anos mais velha. Quando a Lua adoeceu e faleceu com 13 anos, o Boris se botou num estado de depressão que mesmo eu dando mais atenção, brincando mais com ele, eu já sabia que assim ele não vai aguentar muito mais. Sentiu muito. E 8 meses depois ele faleceu. Porque eu vi que ele assim, sem a Lua eu não quero mais viver. Incrível, e eu sempre insisti, a minha família é de psicólogos, e eu sempre insisti, vocês de alguma forma tratam uma categoria tão hermética e rígida, porque o animal é irracional, porque vocês nunca conviveram, vocês não prestaram atenção no quanto o animal tem um psiquismo absurdamente complexo e tal, porque eu vi isso no Boris Rô. Eu vi, a partir do momento que ele perdeu a Lua, sabe um casal que ficou a vida inteira junto e quando um vai antes, o outro já falar, pra mim já deu. Eu já não quero mais brincar. Olha eu só. vi isso no Boris, ele disse, eu não quero mais brincar, pra mim já deu. E 8 meses depois ele morreu também. Foi atrás dela, sabe? E é isso que o Dr. Marcos falou, a dor que a gente sente quando a gente... Bom, você tem a TT, né? E eu já tive que assinar eutanásia de um cachorrinho muito meu, doloroso. do Milo. Assim, Meu Deus. Foi uma das piores, assim, juro, foi muito dolorido. É muito doloroso. Assim, É. Foi uma das piores situações da minha vida. Sim. Uma das piores da Sim. minha vida, assim. Eu lembro como se fosse hoje, assim. Você bota a caneta no papel e você fala... Cara, depende da minha decisão, eu dou o sim, né, assim, de uma vida, assim, que tá sofrida, sim, você ama mas ainda tanto, assim, né? uma pessoa, porque assim, juro, pra mim, os bichinhos eu trato como pessoas, porque assim, é um amor que você tem incondicional, fora o que você aprende com os bichinhos, né? Sim. E você ser o responsável sobre a vida e a morte dele também, foi muito doloroso. Agora, vereador, a gente sabe que vacina é muito cara, né? A castração também é muito cara, a ração é cara pra caramba, né? O que acaba separando, né? Quem tem dinheiro para criar, né? Para ter um cachorrinho em condições razoáveis, ok. E quem não tem? E aí quem não tem não consegue vacinar. Né? Não consegue dar uma ração adequada, se for necessário. Existem políticas públicas que favorecem, políticas ou programas nacionais que favorecem, por exemplo, as pessoas que precisam, né, de um suporte do governo, por exemplo, para vacina ou castração? Existem programas nacionais funcionando, vereador? Porque é importante que estejam funcionando. Sim. Infelizmente, não. O que a gente vê realmente é que aquelas pessoas que estão desempregadas, têm uma situação econômica desfavorável, acabam ficando à mercê da própria sorte, porque a vacinação ela é fundamental e quando uma prefeitura faz, um estado faz, é antirrábica, mas que não está preocupado com o animal, está preocupado com o ser humano, porque a raiva é uma zoonose e que mata e que traz consequências graves. A castração, não se tem políticas eficazes de castração, porque o pilar de toda e qualquer política de proteção e defesa dos animais é a castração. Num primeiro momento, equacionando o número de animais naquele município, naquele estado ou no país, num segundo momento, o poder público pode vacinar todos, pode dar ração para todos, pode conseguir lar para todos, mas enquanto tiver essa procriação desordenada, nada se consegue fazer. Uma outra questão também é atendimento público veterinário gratuito. Isso é uma dificuldade. Aqui no município do Rio, nós não temos um hospital público veterinário totalmente gratuito. Só para você ter uma ideia, em 2021 eu visitei os hospitais de São Paulo e o município de São Paulo, na época, tinha 3 hospitais e hoje já tem o 4º, que são públicos, totalmente gratuitos e que têm cirurgia ortopédica, porque infelizmente tem muitos animais atropelados numa cidade grande, cirurgia oncológica, que tem muitos animais com câncer e que precisam de cirurgia, lá tem quimioterapia venosa, porque às vezes o animal é operado e ainda precisa complementar o tratamento com quimioterapia, como é no ser humano,
tem internação 24 horas, tanto para cães quanto para gatos, e se precisar de cirurgia de urgência, tem. Então a gente vê que, infelizmente, a nível de Brasil, os animais estão muito desassistidos e a gente sabe que cuidar de animal é muito caro. Eu, como médico de humanos, eu falo, e às vezes as pessoas ficam assustadas, que do ponto de vista de saúde, é mais barato ter um filho humano do que ter um animal. É claro que eu não estou falando de vestimenta, não estou falando de moradia, não Sim. estou falando de estudo, eu estou falando de saúde. Por quê? Com toda a precariedade do SUS, tem uma clínica da família, tem uma UPA, tem um hospital público. Se vai ser bem atendido ou não é outra história, mas tem e será atendido. Já para o animal, não. É praticamente tudo pago. Uma consulta, um exame, um medicamento. Se a gente for falar, então, de cirurgia, de internação, aí o céu é o limite. Só para você ter uma ideia, no município do Rio, uma cirurgia ortopédica de um animal que foi atropelado e teve uma fratura pode chegar a custar R$ 6.000. Uau! Isso a cirurgia. Eu não estou falando de internação, de diária de internação, eu não estou falando de exames pré-operatórios e de acompanhamento pós-operatório. Então é tudo muito caro. Infelizmente, a grande parte da população que não tem nem dinheiro para comprar comida para alimentar a sua família, não tem dinheiro para poder pagar uma consulta e para fazer um tratamento mais especializado no animal. Uhum. Doutor Marcos, e aí, aqui em São Paulo tem uma questão que eu gostaria de ouvir do senhor, como é que, se isso também se aplica no Rio de Janeiro, no qual a gente tem uma população de rua, muito morando na rua, em situação de rua, e via de regra, essas pessoas, quando elas são abordadas, algumas até eventualmente topam ir para um centro de acolhimento e tal, mas elas não podem levar os seus animais de estimação, elas não podem levar o seu cãozinho, o seu gato e tal, e aí as pessoas não querem ir, porque aquele animal tá com aquela pessoa, como o senhor muito bem disse, em alguns casos é a única criatura viva que está do teu lado incondicionalmente e aquela pessoa não vai deixar o animalzinho dela para trás para, de repente, tomar um banho, para poder se alimentar. No Rio de Janeiro isso funciona assim também e não seria o caso de organizar uma estrutura para receber os animais também, considerando que essas pessoas não vão deixar os seus bichinhos para trás? César, eu tenho uma lei aprovada desde 2021 aqui no município que criou o abrigo conjunto, ou seja, aquela pessoa em situação de rua que for abordada pelos agentes da assistência social e quiserem ir para o abrigo, irão e terão todo o suporte, tanto para ele quanto para o animal. Infelizmente, essa lei ainda não saiu do papel. Eu já sentei com os últimos 4 secretários de assistência social do município, cobrando para que essa lei fosse implementada. Infelizmente, não temos ainda nada concreto. Teríamos um terreno, depois o terreno já não ia mais ser utilizado. Já fiz audiências públicas aqui na Câmara de Vereadores, cobrando, e hoje, quando aquela pessoa ela é abordada, se ela aceitar ir para o abrigo, nós temos um problema maior, que é o abandono daquele animal. E com a violência que a gente tem nas grandes cidades, e no Rio de Janeiro não é diferente, aquele animal é a segurança daquela pessoa em situação de rua. Se alguém chegar perto, ele vai latir e vai informar ao seu tutor que está em perigo. A família já o abandonou, os amigos também, não tem laços com os colegas de trabalho, então aquele único ser que é o seu amparo emocional, o seu suporte emocional e o seu companheiro é um animal, e que hoje não consegue ser abrigado conjuntamente com o seu tutor. Isso é uma questão muito séria, que a gente cobra do prefeito, a gente cobra dos secretários de assistência social, mas que, infelizmente, a gente não consegue resolver. Em outros municípios, em outros estados, a situação também não é muito diferente, não. E a gente espera que a gente consiga, ainda esse ano, ou mais tardar, no início do ano que vem, levando em consideração que a gente já vem cobrando desde 2021, quando a lei foi aprovada, que a gente tenha o abrigamento conjunto para a pessoa em situação de rua e o seu animal de estimação.
E, vereador, quais outras políticas para os animais que o senhor tem colocado em prática aí no Rio de Janeiro, aprovadas, que já estão circulando? Acho que tem uma importante em relação a bares, né, que eu achei bem interessante, inclusive, para o Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre elas, por favor. É o selo Bar e Restaurante Amigo dos Animais. Porque a gente já percebe que alguns comerciantes colocam um potinho de água, às vezes tem uma ração para dar, deixam o tutor entrar com o animal. Então, nós criamos esse selo para incentivar os comerciantes a acolherem os animais, sejam aqueles que têm tutor e que podem entrar com o seu tutor, seja aqueles em situação de rua, com uma água, com uma comida, às vezes está chovendo, deixa ficar lá dentro num cantinho. Eu sou também coautor de uma lei que cria o supermercado amigo dos animais, porque a gente sabe que hoje é uma realidade. Você está passeando com um animal e você tem que comprar alguma coisa. Eu já vi muitas vezes aquele animalzinho na coleira preso num ferrinho ou É. numa grade do lado de fora do Fora, mercado. eu Isso é morro muito de perigoso. dó. É. Eu já vi também, né, uma pessoa em situação de rua desamarrando uma coleira para levar aquele animal. Quando a gente começou a ver, deixa aí, ele foi, se assustou, saiu correndo e deixou o animal. Então tem o risco de sequestrar aquele animal, tem o risco de levar aquele animal. Então é importante, com todas as questões, a gente sabe, um mercado, um restaurante, um local que vende comida, tem toda uma legislação de vigilância sanitária, mas é importante que tenha um bom senso, um meio termo, e que aquele animal possa ser inserido junto com o seu tutor naquele local. Uma outra questão também que eu acho importante é que nós aprovamos uma lei que inclui direito e cuidado com os animais na grade curricular dos alunos do município, porque é de criança que você educa, que você ensina, que você conscientiza. Aquela criança vai ser um multiplicador na sua família, na sua vizinhança, no seu grupo de amigos, e a gente espera que se torne um adulto mais consciente e respeitoso em relação aos animais, em relação ao meio ambiente. Ah, e Legal. outro aspecto que eu acho que vale a pena ressaltar aqui na conversa também, doutor Marcos, amigos veterinários me disseram que, na medida do possível, é para evitar aquela coleira que conduz O pescoço? pelo pescoço, que o ideal é para carregar Peitoral. pelo peitoral, né? Talvez seja um pouco mais caro, mas é muito mais confortável para o animal ser conduzido pelo peito do que pela aquela coleira que o enforca, né? Sim, tem correntes, que eu até tenho uma lei aprovada que proíbe o acorrentamento do animal, que é aquela coleira com correntes e que o animal às vezes ficava preso, ou se ele se assustar, pode tanto ferir o pescoço dele ou até mesmo enforcá-lo. E é claro, como você falou muito bem, a peitoral dá mais conforto ao animal. Em certas situações, que eu já conversei com adestradores e veterinários, é que no adestramento o uso da coleira do pescoço ela é utilizada, mas é uma coleira bem flexível, é uma coleira feita com tecido e que é utilizada naquele momento do adestramento. Mas friso bem, é um material sintético, é um material bem flexível e que não causa nenhum tipo de dor ao animal e muito menos o risco de enforcamento. Até porque o adestrador e o tutor irão passear com o animal e irão levá-lo naquele período de passeio. Chegou em casa, tirou a coleira e o animalzinho está solto, está livre. O ideal é isso. Seja a pessoa morando em casa ou morando em apartamento, que o animal fique solto em casa, fique solto no apartamento. E aí eu falo sempre, quando for botar o
pé do lado de fora da casa ou do apartamento, o animalzinho já tem que estar com a coleira e com a guia. Não dá para a gente pensar, isso eu vejo algumas vezes, seja na praia, seja nas ruas, as pessoas andando com o animal solto do seu lado. Isso é um perigo, porque o animal pode se assustar com uma buzina, com o estouro de um pneu, com fogos, ou ele avista uma cadela no cio do outro lado da rua e ele vai, corre e é atropelado. Eu já presenciei, é uma situação muito desagradável, muito triste, de uma cadela que foi atropelada numa situação dessa. Então, eu falo sempre, eu deixo um recado para todas as pessoas: botou o pé do lado de fora, o animalzinho já tem que estar com a coleira e com a guia para evitar qualquer risco de acidente, porque os acidentes, infelizmente, acontecem. A pessoa pensa só que o cão não é bravo, que ele não vai atacar ninguém, desconsidera os carros, esses riscos, desconsidera a gatinha no cio do outro lado da rua, quer dizer, tudo isso passa batido. Agora, vereador, existe uma lei que puna os papais e mamães bichológicos que não recolhem o cocô dos seus cachorros nas ruas? Porque, olha, é muito desagradável. Sim, existe uma lei que, inclusive, no município do Rio, tem o agente da Conlurb, que é a empresa de limpeza municipal, junto com a guarda municipal, porque não recolher, por exemplo, as fezes do animal equivale a nós estarmos andando na rua, pegarmos um pedaço de papel e jogarmos no chão. Ou seja, a gente está sujando a rua e não está recolhendo. Então, não é uma lei atinente diretamente à política de proteção animal, mas de ordenamento da cidade e de cuidado da cidade. E é claro, não adianta a gente querer viver numa cidade boa, numa cidade acolhedora, se a gente não fizer o nosso papel, que é o animalzinho fez a necessidade, eu sempre saio com 2, 3 saquinhos, porque faz uma vez, eu pego, recolho, jogo na lata de lixo. Aí, às vezes, faz uma segunda vez, ou às vezes eu ando com 2 ao mesmo tempo. Então, essa consciência tem que existir e no município do Rio de Janeiro existe essa lei realmente para punir aquela pessoa que deixa fazer a sujeira e que não recolhe, seja jogando papel ou seja com as fezes dos animais. Eu fico pé da vida. Com razão. E com razão. Assim, Claro. é muita cara de pau, sério. E muita falta de educação. Vamos combinar? Cabe pontuar que ser tutor de um animal implica um sem número de responsabilidades, como o Dr. Marcos colocou aqui. É óbvio que a parte gostosa é o carinho, é o afeto, é chegar em casa e ele tá lá te esperando com o rabinho abanando. Agora, existem responsabilidades de todas as ordens que, se você não está pronto para cumpri-las, não seja tutor de um animal. Essa é uma delas, por exemplo. Você vai ter que catar o cocô que o seu cachorro, exato, né? Isso é o mínimo. Só mais um pontinho, aproveitar o vereador aqui. Tutores que levam o seu cãozinho no banco da frente, no passageiro, pode? Isso é um risco muito grande. Infelizmente, a legislação nacional, ela não é muito nem rígida e nem muito clara. O que eu faço? Eu tenho cinto de segurança dos meus animaizinhos, eu prendo na saída do cinto de segurança, claro, sempre no banco de trás e na coleira peitoral. O que o César falou, que é muito importante, quando um ser humano quer se tornar responsável por um animal, ou seja, adotar um animal, ele tem que pensar em várias questões. Uma delas é que um cão, um gato, vive cerca de 15 anos. Então, naquele período, eu tenho que saber que ele tem necessidades afetivas. Se eu saio de manhã e chego muito tarde, eu tenho tempo para dar atenção a esse animalzinho, eu tenho condição financeira para pagar vacina, pagar consulta, pagar o remédio, eu tenho motivação para cuidar daquele animalzinho durante a vida inteira, porque o que a gente vê, e isso vem aumentando, é que a pessoa vai no abrigo, vai numa ONG, adota o animal e depois devolve. Isso é muito triste. Aquele animal já foi vítima de abandono, já foi vítima de maus tratos. Quando você o acolhe
e depois você o rejeita, isso é muito triste. Então a gente tem que ter muito critério, a gente não deve dar de presente animal a ninguém, lembrando que o animal não é uma coisa. Uma questão que a gente já brigou muito, que felizmente hoje a gente já não vê, é rifa de animal, e a gente tem que ter essa consciência. Tá? Eu tenho que ter aquela responsabilidade enquanto o animalzinho viver. E o animal envelhece como o ser humano envelhece. Isso acontecendo, ele precisa de mais atenção, ele precisa de mais cuidados, ele precisa de mais investimento financeiro, porque o animal também tem doença no coração, tem doença no pulmão, tem doença nos ossos, como o ser humano tem. Então, tem que ter muita responsabilidade, é o que a gente fala de adoção responsável. Se você não vai garantir que vai dar o mínimo necessário para o animal, não adote. E não é crime nenhum não adotar. Claro. Se a pessoa entende que não tem condição nos vários aspectos que nós falamos, não adote o animal, como também o ser humano. Tem muito homem, tem muita mulher que entende que não quer ter filhos. Isso aí não é crime nenhum, é uma opção daquela pessoa, é uma opção daquele casal, e isso vale tanto para o ser humano quanto para a adoção de um animalzinho. Vereador, a gente está quase acabando a entrevista, só quero fazer uma última pergunta para o senhor, porque tem muita gente que leva o seu cãozinho passear no banco de passageiro enquanto está dirigindo o seu carro. É permitido isso? A lei do CONTRAN, ela é muito vaga. Agora, conversando com vários veterinários e adestradores, o que a gente aprende é que o mais seguro é sempre o animal no banco de trás. E aí eu vou passar uma experiência minha. Eu tenho cinto de segurança para os cães, que eu conecto no cinto de segurança do carro e na coleira peitoral dos meus animais. Então, sempre no banco de trás e com o cinto de segurança. Se eu tiver uma frenagem brusca ou se alguém atingir o meu carro, eles vão estar seguros pelo peitoral e não serão projetados à frente. Agora, no banco da frente, nunca, até porque todo e qualquer impacto eles vão direto contra o painel do carro e a chance de ter um traumatismo craniano, como eles são muito frágeis e não têm uma estrutura corporal como nós, seres humanos, a chance de ter uma lesão grave, até mesmo de morrerem, é muito grande. Então, a gente pede às pessoas para terem muito cuidado. E hoje, como o ser humano está saindo mais com os animais, seja caminhando ou de carro, a gente tem que ter aí um cuidado redobrado com os acidentes com os animais. Ufa, estou fazendo certinho. Boa. Quais os nomes dos seus doguinhos, doutor? Olha, hoje, infelizmente, alguns e algumas já faleceram. É uma questão que eu falo sempre, eles vivem muito pouco. Se a gente pudesse congelá-los com uma idade de 3, 4, 5 anos, seria o ideal. Né? E hoje eu tenho a Kimi, que foi adotada, e eu tenho a Cristal, também adotada. Então, são os meus amores, são as minhas companheiras, né? Tem minha esposa também, e que a gente enxerga o animal como aquele ser que merece esse nosso cuidado, esse nosso carinho. E é claro, a gente abre mão de muita coisa. Eu deixo de, por exemplo, no Réveillon, fogos, eu deixo de sair, eu deixo às vezes de confraternizar com a família, ou chamo a família para confraternizar em casa. Por quê? Porque elas têm medo de fogos. Épocas muito movimentadas, que, por exemplo, o trânsito para uma região dos lagos ou para a serra vai estar tudo engarrafado, eu deixo de ir, porque elas não vão aguentar 5, 6, 7 horas de carro, mesmo eu parando, elas fazendo xixi, eu dando água, eu dando comida. Então, quer dizer, são meus amores e se eu pudesse, congelava o tempo para que elas fossem eternas. Ai, que delícia, dura tão pouco, né? A Lua, minha filhinha Lua tem 3 anos, a TT tem 1 ano e meio. TT terrível, e quando eu tô brava, eu... Tereza Cristina! E ela vem.
Delícia. Tereza Cristina, eu te amo, mas exatamente porque eu te amo que eu chamo ela muito em casa, assim, também. Vereador, doutor Marcos Paulo, obrigada, viu? Que papo gostoso, foi sim, né? foi Que sim. bacana. Obrigada por participar aqui do nosso programa. E sorte aí no Rio de Janeiro, que venham mais leis aí para os nossos bichinhos que merecem esse cuidado do poder público, inclusive. Obrigada, boa noite. Boa noite, eu que agradeço mais uma vez participar desse bate-papo e sempre que me convidarem, estarei aqui batendo esse papo gostoso aí com vocês e com os ouvintes. Obrigado, vereador. Um abraço grande. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Você não tem vontade de ter cachorro de novo, não? Eu tenho muita. Eu fiquei um pouco traumatizado com a morte né? dos meus dois, porque é uma dor muito, muito forte. E agora é isso, né? A vida é isso também, é ser capaz de superar os traumas para seguir amando, para seguir vivendo. Eu vou ser tutor de cachorros, sem dúvida. Tá bom. É isso, gente. Finalizamos por aqui nosso Sinapse, mas amanhã a gente tem um encontro aqui no ICL às 7h30 da noite. É isso aí. Com César Calejon. Não perca amanhã. Beijo no coração e na alma. A gente se encontra amanhã Fiquem às 7h30, bem. certo? Estaremos aqui. 7h30. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Vocês sabiam que o maior movimento social do mundo, com mais de 2 milhões de pessoas, é do Brasil? Pois é, mesmo sabendo que a gente vai incomodar muita gente, a gente resolveu revelar a verdade sobre o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Você quer conhecer a verdade sobre o MST? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário De Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme De Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.